Olá pessoal, eu sou o professor Caio, professor de filosofia. Na aula de hoje nós vamos ter um momento mais aprofundado, mais detalhado sobre o filósofo Heráclito, certo? Então vamos lá. O Heráclito foi um filósofo pré-socrático. Isso representa dizer que ele viveu antes de Sócrates. Sócrates é o filósofo mais importante da história. A filosofia está dividida em antes e depois dele. Tá? Foi um filósofo da escola jônica e isso trouxe muitas controvérsias em relação à linha de pensamento da escola jônica. No que diz respeito, a escola tinha a intenção de justificar o surgimento do universo a partir de elementos naturais, e o fundamento, o arqué do nosso querido Heráclito não fica bem claro assim. Uma coisa muito importante sobre Heráclito: é um filósofo paradoxal, contraditório, mas é também importante sabermos que nós não temos informações tão concretas sobre o pensamento do Heráclito, certo? O que nós temos aí são traduções, interpretações do pensamento dele, a partir do ponto de vista que ele não escrevia sobre o seu pensamento, né? Os filósofos, os discípulos dele que estavam ali em contato com ele, registravam o que ele dizia, certo? E posteriormente foram traduzidos e interpretados esses textos, tá? Então, a partir dessas incoerências, dessa falta de informação concreta, nós devemos diferenciar o arqué do Heráclito. Arqué, já sabemos, é fundamento, certo? A escola jônica tinha essa intenção, justificar o surgimento a partir de elementos naturais. Tá? O fundamento do Heráclito não nos é bem claro se seria o devir, tá? Ou se seria o fogo. Então nós temos aí esses dois fundamentos para serem colocados na incumbência do pensamento do Heráclito. Tá? Então vamos lá. O arqué devir significa vir a ser. O Heráclito entende que as coisas elas vêm a ser de uma forma específica, certo? Quem determina essa forma específica é o devir. Então há um devir na natureza que determina as coisas como elas devem ser. Um exemplo: eu e você que está aí assistindo esse vídeo, um dia nós fomos bebês, nós fomos crianças, né? Nós tínhamos um corpo menor, nós tínhamos um corpo bem bonitinho, né? E nós crescemos e esse corpo ele mudou e ganhou uma outra forma. Quem determina, quem definiu essa forma? Segundo o Heráclito, quem determina essa forma foi exatamente esse devir, o vir a ser. Tá? Então as coisas são como são não por acaso, mas elas foram predefinidas para serem da forma que são pelo devir. Tá? Então esse devir ele determina as coisas como são, assim como determina a mudança dessas coisas. Uma coisa muito importante de nós percebermos um dia fomos crianças, certo? Um dia fomos crianças, hoje somos adultos, temos um corpo diferente, né? Você que está assistindo aí também, principalmente os nossos alunos, são jovens, não são adultos ainda, mas tem um corpo diferente, tá? Então o seu corpo mudou, a sua estrutura corporal mudou. Então o devir ele determina também essa mudança. Então o nosso corpo está em constante mudança, e não apenas o nosso corpo, mas tudo ao nosso meio, certo? Então dirá Heráclito, né? Há uma mudança contínua na natureza, certo? As coisas perdem sua forma. Eu não tenho mais a forma de bebê, eu tenho uma forma agora de um homem adulto, mas mantém a sua essência. Ou seja, o professor Caio ele tinha uma essência quando criança, e essa essência, segundo Heráclito, continua sendo a mesma hoje. Então, um boi, por exemplo, ele é filhotinho e ele cresce na mesma essência, mas ele muda a sua forma. Tá? Então, isso também é válido para as plantas, para os seres orgânicos e inorgânicos. Até mesmo, por exemplo, esse quadro branco aqui, ele está em constante mudança. A forma dele, certo? A forma dele, ela vai mudar, mas a essência permanece a mesma, certo? Então, essa observação da mudança contínua, o Heráclito percebeu ao analisar, ao observar, a chama de uma vela. Se você já parou para analisar, para perceber uma vela acesa, certo? Aquela chama da vela, ela está numa constante mudança, certo? Você nem pensa que ela está mudando, mas ela está mudando, certo? Então, ela perde
a sua forma, né? Às vezes está um pouco mais acesa, um pouco mais apagada, certo? Mas a essência da chama é a mesma, tá? Então, ele observando a vela acesa, ele percebeu que aquela chama, ela parece a mesma, mas na verdade ela está numa constante mudança. Ela, a cada instante que se passa, é uma nova chama. Então ela perde sua forma, mas permanece tendo a sua essência, tá? Uma máxima filosófica, uma expressão filosófica, máxima filosófica são frases prontas. A maioria dos filósofos tem essas frases prontas. A máxima filosófica mais relevante do nosso querido Heráclito é: um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, tá? Um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Nem o homem é mais o mesmo homem do banho anterior e nem o rio é mais o mesmo rio. Então, se você banha-se hoje em um rio e amanhã você vai banhar-se nesse rio, dirá Heráclito, nem é mais o mesmo rio e nem você é mais a mesma pessoa. Você envelheceu e o rio, por exemplo, ele tem correntes de água que se modificaram, impossibilitando ser o mesmo rio e ser também você a mesma pessoa, tá? Um outro aspecto mais aprofundado do Heráclito e mais complexo de se entender, nós estamos aqui para tornar bem prático, bem resumido essa parte, é a questão, pessoal, de tempo e espaço, certo? Então vamos lá. O tempo e o espaço. Nós estamos dentro de um tempo e de um espaço, certo? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de março de 2020. De repente você vai assistir o vídeo no dia 24 ou no dia 25, não sei. Então, o dia representa o tempo. Eu estou gravando esse vídeo aqui numa sala de aula em Almécidas, na escola de ensino fundamental. Então, esse é o espaço, certo? Se esse espaço não existisse e se esse tempo não existisse, não seria possível estar gravando esse vídeo. E não seria possível nem sequer eu mesmo estar vivendo, você está aí assistindo. Se você está vivo, se eu estou vivo, é porque eu estou dentro de um tempo, dentro de um espaço, tá? E o Heráclito, ele falou muito sobre isso também, certo? Esse tempo e esse espaço, ele vai ter como referência o Sol, certo? O Sol, que Heráclito percebeu que era composto de fogo. Para a época dele foi um avanço muito grande. Então perceba, Heráclito, ele não afirmou que o Sol era composto por fogo. Ele deduziu, tá? É importante você saber essa diferença. O filósofo, ele imagina, ele pensa, ele raciocina. Na época, na Grécia Antiga, não tinha como concretizar isso, mas ele já percebeu isso, foi muito importante, né? Então, Heráclito teria sido aí um dos fundadores da geografia, inclusive, certo? Esse Sol, ele gera a luz, e a luz gera a vida. Então, nós temos o Sol como um ponto de partida para a existência da vida. Então, relacione sempre o Sol com esse arquétipo, esse fundamento do fogo, certo? Então, esse devia, essa mudança, ela é possível ser mudada, ela é possível existir, segundo Heráclito, a partir da presença do Sol, certo? O Sol, por exemplo, ele gera a luz gera a vida. Imagine, pois, se o Sol não existisse e se não houvesse um dia, se só houvesse noite, certo? Se só houvesse noite, não seria possível existir a vida, segundo Heráclito, tá? Então, o Sol, ele gera a luz e a luz gera a vida. Uma coisa muito importante também que o Heráclito deduziu a respeito do Sol é que o Sol seria o centro do universo, tá? Isso foi muito criticado na época pelos gregos, uma vez que, na verdade, eles entendiam que a Terra era o centro do universo. Mas o Heráclito, naquele momento, ele já tinha deduzido uma coisa muito importante, tá? Então, esse Sol aqui, que gera o dia e que define a noite, perceba, só a noite pela ausência do Sol, só a dia pela presença do Sol. Então, o Heráclito entendeu que o Sol, ele determina a composição do tempo e do espaço. Se não houvesse o Sol, nós não teríamos a noção do que é dia e nem a noção do que é noite. Então, nós não teríamos a noção de tempo e nem do espaço em que estaríamos, segundo a perspectiva do filósofo Heráclito, certo? Então, esse devir, certo, define o tempo e o espaço. Devir esse, certo, que tem aí a sua composição, digamos assim, relacionando-se
com o Sol. Então, Sol e Devi relacionam-se na perspectiva do pensamento de Heráclito, certo? Então, esse Devi define o tempo e o espaço a partir do Sol. Ou seja, eu estou em um tempo, eu estou em um dia, tenho horas, tenho minutos, então isso nos remete à noção de tempo e eu estou dentro de um espaço. Eu estou em Almécias, em Acaraú, no Ceará. Tá? Então, tudo isso é direcionado pelo Devi com a interferência do Sol, certo? Então, o Devi, dirá Heráclito, ele está dentro do tempo e ao mesmo tempo fora dele, certo? Então, isso aqui é um pouco mais complexo, eu espero conseguir fazer vocês entenderem de forma mais prática, certo? Então, esse Devi, esse Vi a ser, essa mudança determina a mudança, certo? Então, hoje é segunda, amanhã é terça. Então, esse Devi é quem determina essa mudança, certo? Então, para que haja a percepção dessa mudança, é necessário que esse Devi esteja dentro da mudança, certo? Para que você perceba a mudança, é necessário que o Devi esteja dentro da mudança. Eu percebo que amanhã é terça, porque o Devi está no nosso meio mudando isso, certo? Mas ao mesmo tempo, o Devi está fora da mudança. Porque o Devi, ele tem um aspecto, certo? Ele tem um aspecto ilimitado, tá? Ilimitado. Então, se o Devi tiver limites, como que ele vai determinar o tempo e o espaço? O tempo e o espaço, ele nos dá a noção de limite, certo? Professor, não entendi, vamos lá. Eu dou 1 hora para fazer minha atividade, então aquela hora, ela limita o seu tempo, então tempo e espaço é o limite. Você vai fazer a atividade na escola de Vicente de Paulo, então a escola de Vicente de Paulo é o espaço em que você vai estar, então eu estou limitando também o espaço. Então, esse Devi, ele tem que estar dentro do tempo, ele tem que estar dentro do espaço, para que nós percebamos a mudança, segundo Heráclito, mas ao mesmo tempo ele tem que estar fora do tempo e do espaço, pois ele deve ser ilimitado. Por que ele tem que ser ilimitado? Porque como que algo limitado cria um tempo que é limitado, certo? Heráclito percebe que não há como existir essa possibilidade. Se existe o tempo e se existe o espaço, e esse tempo e esse espaço têm um limite, então, na perspectiva do Heráclito, esse Devi que cria o tempo e o espaço tem que ser ilimitado. Então, nós temos aqui um pensamento muito complexo, certo? O Devi, ele é ilimitado enquanto fora do tempo e fora do espaço, mas o Devi é limitado enquanto dentro do tempo e enquanto dentro do espaço, certo? Então, ele se encontra nas duas atmosferas. Então, o Devi está dentro do tempo e dentro do espaço e ao mesmo tempo está fora dele. Ele precisa estar fora dele porque ele é ilimitado para limitar o tempo e o espaço. E ele precisa estar dentro do tempo e do espaço para que essa mudança seja contemplada pelos seres humanos. Ok? Espero que tenha sido bem compreensivo. Tá? Qualquer dúvida sobre o pensamento do Heráclito, vocês podem estar entrando em contato comigo via WhatsApp, certo? E espero que vocês tenham entendido o máximo possível, foco nos estudos, ok?